Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos ótimos. Eu sou o professor Carbonieri, seu professor de História. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a partir dessa plataforma aqui no YouTube, enquanto não podemos nos encontrar aí pessoalmente, enquanto não voltamos às nossas aulas presenciais. Bem, como falamos no vídeo anterior, a história se faz muito necessária e atualmente a gente está vendo o quanto ela é importante para nós compreendermos a realidade, o que aconteceu no passado, o que nós podemos usar aí como referência para entender quem somos e qual a nossa realidade atual. Bem, nos nossos estudos anteriores, nós tínhamos parado num período aí no finalzinho a respeito do conteúdo da Revolução Industrial. Então a gente vai fazer aqui um breve resumo da Revolução Industrial e no nosso próximo vídeo daremos continuidade ao assunto da onde nós paramos. Então, para relembrar, nós estávamos falando sobre a Revolução Industrial, aquela revolução que vai acontecer ali no século XVIII, vai avançar até o século XIX, e que é uma revolução que vai realmente mudar muito o aspecto, a vida diária das pessoas na Europa, em especial na Inglaterra, que é o epicentro de toda essa revolução industrial. Bom, como sabemos, a Inglaterra nesse período ela dominava os mares, né? E quem dominava os mares, quem tinha esse domínio sobre o comércio marítimo na época, era realmente quem era o grande poderoso, o rico e que estava ali com tudo nas mãos para ter um desenvolvimento também tecnológico. Vocês devem lembrar que no período das grandes navegações, a gente tem aí outros países. A Inglaterra vai aparecer também, mas nós temos Portugal, Espanha em especial e outros países aí que vão dominar os mares ou algumas partes aí do comércio marítimo. Mas nesse período do século XVIII, nós temos a Inglaterra como sendo aí a grande poderosa do comércio marítimo. Ela dominava o comércio europeu e, portanto, também suas colônias. Tinha aí acesso a informações, a desenvolvimento de tecnologias e a muita riqueza. Então estava tudo na mão, tudo pronto para o desenvolvimento aí, da indústria, do que viria a ser a indústria. Então nós passamos aí pelo período de atos de navegação, nós vimos aí a Declaração de Direitos, né, o Bill of Rights, nós vimos aí a Revolução Gloriosa, a Inglaterra estava ali passando por grandes mudanças, tinha muitos interesses, e nós chegamos então ao período do desenvolvimento da industrialização. Então, quer dizer, você vai passar da produção de objetos artesanais, o exemplo desse daqui, por exemplo, um objetinho feito de madeira, algo simples. Temos aqui mais um exemplo de um objeto relativamente simples, que demorava para ficar pronto, porque era feito com ferramentas simples do dia a dia, até chegar aí a produtos manufaturados, um pouco mais desenvolvidos. Já vimos os detalhes a respeito disso nos nossos estudos em sala de aula, até chegar aí à maquinofatura. Então, quer dizer, vamos chegar aí ao desenvolvimento de máquinas, máquina de tear, a máquina a vapor vai vir depois, e essas máquinas vão se desenvolvendo até chegar nos dias de hoje, onde nós temos aí alta tecnologia com produção feita, por exemplo, você tem na produção de carros, onde boa parte, em algumas indústrias, é feita com robôs. Então, a informática se desenvolveu muito, e aí você tem um avanço muito grande na tecnologia até chegar nos dias atuais e no período aí o quê? Star Wars. Chega até mesmo o período aí dos filmes que retratam eu diria até um certo exagero, mas um exagero muito divertido do desenvolvimento da tecnologia. Aí eu tenho aqui mais um exemplo, por exemplo, de um carrinho feito de madeira, algo simples, algo que a gente faz com as mãos, embora ele seja um pouco mais elaborado. A comparar aí, mais um filme para comparar, né? Nós temos aí o De Volta para o Futuro, onde você tem aí um carro super tecnológico, onde tem aquela viagem para o futuro. Aqueles que não assistiram, assistam. Esse filme aí dos anos 80 é um clássico, é muito legal. Bom, tudo isso e muito mais vai se desenvolver, vai começar esse desenvolvimento a partir desse período aqui da Revolução Industrial. Claro, junto com isso você vai ter também a relação entre trabalhadores e
proprietários, né? A gente tem lá, inclusive, alguns carinhas aí que vão se utilizar disso com interesses pessoais, vão ter aqueles proprietários que vão explorar o máximo possível os funcionários, mas você vai ter também a busca desses funcionários, desses operários pelos seus direitos. Então a gente vai passar ali por um período, por exemplo, do trabalho infantil, que nós comentamos um pouco em sala de aula, hoje é proibido por lei, mas que na época não era, e até a luta por direitos. Você vai ter ali então um período aí da relação de trabalhadores e empregados, o surgimento de sindicatos, você vai ter uma nova classe social surgindo, que é a classe operária, e você vai ter aí junto com ela leis necessárias ao trabalho, né, a relação de trabalho. A gente tem um cara lá, um barbudão lá, chamado Marx, que vai trabalhar um pouquinho com essa questão aí, ele fala da relação da briga de classes, mas não é a única referência. Você também tem Max Weber e vários outros autores que trabalham também essa relação do trabalho e que essa relação não se daria necessariamente só por uma briga de interesses. Fato é que existe essa busca aí por cada um pelo seu interesse. Quer dizer, o trabalhador ele quer trabalhar, receber o seu salário, quer ter o seu trabalho, e o industrial, dono da empresa, que é o proprietário daquela indústria, ele quer o desenvolvimento da sua indústria, quer o seu produto pronto e quer vender e ter o lucro dele. Pois bem, esse foi um resumo geral do que nós vimos em sala de aula. Peço para que vocês deixem comentários aí ou mandem diretamente para nós alguma dúvida que vocês tenham, e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade então aonde nós paramos os nossos estudos. Vamos falar um pouquinho de ludismo e cartismo, ok? Então, um bom estudo para todos vocês.